Olá! O Programa de Parceria de Investimentos do governo define as regras para a privatização de setores da economia tradicionalmente sob responsabilidade governamental. Entram na lista toda a cadeia de produção de petróleo e gás, energia, água e esgotos. A privatização da infraestrutura brasileira é o assunto da agenda econômica de hoje. E nosso convidado é o economista, diretor da Faculdade de Economia da Universidade de Brasília, Roberto Ellery. Professor Ellery, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Obrigado, a satisfação é minha. A gente espera poder contribuir aqui um pouco para o debate, né? A gente já sabe que o senhor tem uma posição que é favorável e que, inclusive, defende até algumas ampliações nesse programa. Antes da gente começar, eu só queria mostrar um pouquinho para o telespectador, fazer um pequeno resumo do que é o PPI apresentado pelo governo. Vamos ver. Rodovias, ferrovias, portos e aeroportos já estavam em processo de privatização, mas as vendas vão ser ampliadas. Com o PPI, o governo vai vender também empresas que prestam serviços vitais, como produção e distribuição de energia, captação e distribuição de água e redes de esgoto. As empresas e empreendimentos que forem classificados como prioritários para a venda terão facilidades na análise dos processos administrativos de licenças ambientais, patrimonial e tributário. Outra facilidade prevista pelo PPI é o financiamento para a compra das empresas públicas por grupos privados. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, vai financiar parte dos processos de compra. Bom, agora que a gente viu um pouquinho aí o que é o PPI, vamos perguntar aqui. Professor Ellery, como é que você avalia esse programa, como ele foi apresentado? Já tem uma lista aí de 34 grandes empresas e empreendimentos em todos esses setores prontos, ou pelo menos em processo de preparação para a privatização. Como é que você está avaliando esse programa? Sempre que a gente fala de privatização, nós temos duas perspectivas que aparecem. A primeira é a questão fiscal. Quer dizer, o governo, com essas privatizações, ele está esperando aí arrecadar até 40 bilhões para o ano que vem, que serviria para gerar um déficit menor e ajudar no controle da dívida pública, que nós sabemos que é um problema. Quer dizer, nós estamos numa época onde a questão fiscal está muito à flor da pele, então a questão fiscal sempre aparece e não é uma exceção agora. Quer dizer, nós estamos num momento de situação difícil e o governo está vendendo ativos, claro que com um dos objetivos é essa questão de melhorar o lado das finanças públicas. Mas tem uma outra questão que é muito importante e essa aí, às vezes ela vai para segundo plano, embora na minha avaliação não devia ser o primeiro plano da discussão, que é qual é o tipo de atuação que nós esperamos do Estado. Quer dizer, é a velha discussão de qual é o Estado, né? Se é o Estado fomentador da economia. Exato. Ou se é o Estado que deixa a economia ir a seu próprio sabor. Mas numa outra dimensão, quer dizer, a gente tem durante muito tempo, se você pega no pós-guerra, o Estado brasileiro sempre foi um personagem importante no processo de fomento da economia, com as estatais, com o próprio BNDES, e o investimento público. A partir mais para frente, no final dos anos 80, começo dos anos 90, veio uma demanda de um Estado que faça uma intervenção na área social. E aí você cria realmente duas visões de intervenção do Estado. Uma visão que a intervenção do Estado é para gerar crescimento. Então, o BNDES está financiando grandes empreendimentos para gerar crescimento. O Estado está criando investimento, está fazendo empresas. A outra visão é que essa parte de gerar crescimento fica por conta da sociedade, do mercado e das pessoas, e o Estado funcione como um protetor dos mais pobres, ou seja, você tem pessoas que perdem nesse jogo e a ideia do Estado é fazer uma rede de proteção social para impedir que essas pessoas fiquem em desalento. Então, é oferecer ensino básico para as crianças, o ensino financiado pelo Estado, saúde, são programas como o Bolsa Família, programas de assistência. Então, o que eu acredito que tem que ser discutido é isso, quer dizer, a gente abriu mão um pouco desse Estado, digamos assim, fomentador de crescimento ali nos anos 80, mais anos 90. Voltou esse Estado nos anos 2000? Voltou um pouco, mas ele voltou misto, porque o que acontece? Ele continua com o lado social muito forte, e isso é uma característica do Estado brasileiro nos últimos anos. Ali por 2006, 2007, ele quis fazer as duas coisas. Então, é muito claro quando você vê os desembolsos do BNDES, como é que eles vão subindo, assim, vão chegando, eles mais que dobram, eles triplicam, eles saem de mais ou menos 30 bi para 200 bi. E a gente agora viu que não deu certo fazer as duas coisas.
dizer, é muita coisa para o Estado fazer, ele não tem fôlego para tudo isso. Então, creio que, num certo momento, nós vamos ter que voltar a discutir isso. O que é que nós queremos do nosso Estado? Você acha que o momento é esse? Porque, assim, está claro no governo Temer que ele não é um governo que esteja disposto a investir mais na economia, né? Está até fazendo um limite de gastos públicos. Mas tem-se dúvida também se é esse Estado que vai fazer essa rede de proteção para os desvalidos. Ou para a parcela, não vou dizer só desvalidos, mas para a parcela mais economicamente insuficiente da população. Então, eu creio que esse ajuste que agora o governo está fazendo é quem vai possibilitar esse tipo de atuação. Aí vem a questão fiscal que ela sempre se impõe. A questão fiscal, ela se impõe. Não é se o governo quer ou não quer essa questão. Assim como o presidente Dilma teve que enfrentar a questão fiscal, inclusive criando um atrito gigantesco com a base eleitoral dela, o presidente Temer, que foi eleito junto com ela, vai ter que enfrentar essa questão. E é assim no mundo todo. Eu costumo dizer, nenhum político corta gastos porque quer. Porque político não gosta de cortar gasto. O gasto para político é muito bom, porque é o financiador de campanha, é o eleitor. Ele corta porque ele tem necessidade. Então, ela se impõe à questão fiscal. Mas eu acredito que, à medida que a questão fiscal vá sendo resolvida, esse é o debate que nós vamos ter que ter. E aí, o que me parece é que um programa de privatização desse tipo, nós podemos entrar depois nos detalhes, nas questões pontuais, mas ele está acenando a talvez uma volta do governo àquele papel que foi ensaiado nos anos 90, que é ficar na parte social. Lembrando que lá também tinha um problema gigantesco de estabilização de inflação. Então, assim, a ideia era, quem sabe, a gente conseguir um período onde, sem uma pressão de inflação fiscal, a gente pudesse tentar redesenhar esse Estado com menos participação na produção, gerando energia, como nós vimos nos exemplos, fazendo transportes, e com mais atuação na área social para fazer essa proteção. Certo. Eu insisto um pouco nessa dualidade, e eu estou sendo aqui até insistente, porque às vezes as pessoas pensam de uma maneira muito linear, né? Aumenta o Estado, diminui o Estado. E, às vezes, você tem que ter um foco um pouco mais cuidadoso. Não é aumenta ou diminui, é em que direção você vai aumentar ou diminuir. O que o programa de privatização faz é olha, eu estou diminuindo o Estado nessa dimensão. O que pode abrir espaço para um crescimento numa dimensão que talvez seja mais desejada. Então, fazendo para a gente, mudando um pouquinho o rumo da direção inicial do programa, depois a gente entra nessa questão das 34 empresas mesmo e empreendimentos que vão ser privatizados. Mas continuando um pouquinho nessa linha que você trouxe, o Estado, então, está mostrando que vai se retirar um pouco da economia e você vê essa perspectiva de aumentar na área da rede de proteção social, ou você ainda não está vendo nenhum movimento nesse sentido? Agora, com a crise fiscal, é difícil você falar de um aumento da inserção do Estado em qualquer área. Mas se nós olharmos o debate que aconteceu em torno, recente agora, da PEC 241, que foi aprovada, a gente vê muito clara a preocupação da sociedade brasileira e dos representantes da sociedade brasileira em relação às áreas sociais. Então, você viu que o governo anunciou um corte, um limite de gastos. O gasto do governo é imenso, tem muita coisa. Estima-se que o gasto do governo que afeta diretamente os pobres não chega nem a 20% do orçamento. Mas foi esses 20% que todo mundo gritou e disse, olha, não pode diminuir esses 20% da educação, da saúde, dos programas sociais. O governo vai lá e tira o Fundeb como pressão da sociedade. Certamente, no Senado, nós vamos discutir saúde. Então, me parece que há uma demanda social muito forte, que é refletida pelos nossos representantes nas duas casas, na Câmara e no Senado, de proteger essas áreas. Se só 20% dos gastos do governo são com essa rede de proteção, a parcela mais pobre da população, onde é que estão os outros 80%? Os outros 80% estão espalhados em várias áreas, inclusive que não atendem só os mais pobres. Damos um exemplo, é um exemplo delicado, eu sou um professor de uma universidade federal, mas é o tipo de gasto que não está direcionado aos mais pobres. Porque geralmente a pessoa que consegue entrar na universidade, ela já tem um perfil de renda média. Porque ela não teve uma escola pública de qualidade do ensino fundamental. Então, você protege o Fundeb. Então, tem que investir mais na escola pública de ensino fundamental. Exatamente, que é o Fundeb, que ficou protegido. Você tira o Fundeb do teto. Ensino médio, que para chegar na universidade tem que ter o ensino médio. Chama, né? Prepara o ensino básico. Talvez a universidade possa se virar um pouco sozinha. Talvez você tenha que pensar algumas regulamentações na universidade. Eu não estou falando aqui de cobrar de aluno, estou falando de outras fontes de recursos, como é no mundo inteiro. Então, você tem que repensar. BNDES, você está financiando muita coisa. O Tesouro arca com parte disso. Grosso modo, o Tesouro pega emprestado a 15%
e o BNDES empresta 7,5%. Subsídios. Foram dados subsídios enormes, né, ainda no governo Tudo isso Dilma. foi feito. E dá para retirar subsídio da indústria? Tem que repensar isso, mas esse é o debate que nós vamos ter que ter no Brasil. Quer dizer, o que se viu foi que a tentativa que começa em 2007, é abortada com a crise e volta com força em 2011, já com a presidente Dilma, de fazer o Estado, ao mesmo tempo o Estado que faz uma rede social, ser o Estado que também investe nessas... É o Estado que investe nos ricos e nos pobres, não deu muito certo. A gente ficou com uma bomba fiscal na mão. Então, nós vamos ter que cortar. Ou nós vamos cortar do que vai para os ricos, ou nós vamos cortar do que vai para o pobre. Não tem para onde correr, porque o corte é inevitável. Então, esse é o debate político que vai ser feito. Eu acredito que, pelo amadurecimento da nossa sociedade, nós não vamos aceitar que reduza o Estado que atende aos pobres. Eu tenho essa crença. Quer dizer, eu acredito que as políticas que foram colocadas, que estão visando as classes mais pobres, vai ser muito difícil reverter. Então, muito provavelmente, nós vamos ter que ajustar esse outro Estado. O que vai para as classes mais ricas. Que vai para as classes mais ricas. Mas aí tem um ônus que é brigar com o CNI, Fiesp, vai ter que brigar CNA com esse pessoal. E tudo mais, né? Exatamente. A Fiesp não quis pagar o pato com os impostos, eu acho que foi adequado ali, quando ela disse, mas ela vai ter que pagar o pato com perda de subsídios e benefícios e créditos facilitados, que não tem razão de ser, quer dizer... Então, a gente vai fazer um rápido intervalo, professor, só porque o nosso tempo deve para fazer um pequeno intervalo mesmo. E a gente volta, então, no segundo bloco para detalhar um pouco mais o PPI, porque terminou que a gente ficou muito na conversa do papel do Estado, que é fundamental, né? O cidadão brasileiro tem que saber o que é o Estado brasileiro e para que lado ele vai. A gente volta já já.